Estamos na Red Zone, seus looks para o futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram desde o último vídeo? Hoje um dia menos quente aqui em Rondônia, porque tá um pouquinho de chuva aqui em Guajará-Mirim, mas ainda assim bastante calor. Mas viemos aqui não para falar de tempo, nem não para falar de temperatura no Brasil ou em Rondônia, estamos aqui para falar de notícias da NFL e uma semana com menos dias de jogos, mas que temos muitas, mas muitas notícias sobre o futebol americano que a gente tanto ama. Mas antes de falar sobre essas notícias, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Não se esqueça também de comentar e compartilhar, porque eu quero saber a sua opinião sobre cada uma das notícias que será trazida aqui neste vídeo. E também compartilhando ajuda a internet, ao YouTube entender que o vídeo, que o canal está sendo relevante e começa a espalhar para mais pessoas de livre e espontânea vontade. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo, para mais notícias da NFL? Então vamos embora, solta a vinheta. Só para deixar claro aqui, essa listagem de notícias sobre a NFL, ela tem aqui coisas retiradas de sites como The Playoffs, e também de canais como Talk Pass, On The Clock, End Zone, e lá no Twitter nós temos ali também informações vindas dos principais insiders como Ian Rapoport, Tom Pelissero, entre tantos outros, ok? Vamos começar falando do Los Angeles Chargers, que contratou o running back Ezekiel Elliott para os playoffs. Ato assim que não me agrada tanto, ok? É um running back que tá certo, talvez não tenha sido tão utilizado como ele esperasse que fosse utilizado nesse ano na franquia de Dallas, onde ele foi tanto tempo tão feliz, e acabou pedindo para sair. É só para os playoffs? Sim, não tem informações sobre contratos, sobre valores, coisa e tal ainda disponíveis, mas com certeza esse contrato é para os playoffs. Se vai durar 1, 2 ou 3 rodadas a gente não sabe, mas é um contrato de curta duração, então com certeza eles não vão gastar tanto com Ezekiel Elliott. Mas uma coisa é certa, é provável que ele seja muito mais utilizado em Los Angeles do que ele vinha sendo utilizado em Dallas. Só que vamos lá, torcedores, não criem grandes expectativas, porque Ezekiel Elliott não vem mostrando grandes trabalhos nos últimos 3 anos. 2, o último e o antepenúltimo em Dallas, e também o seu último trabalho lá em New England, quando ele ficou nos Patriots e quase também não jogou. Porém, todavia, entretanto, sempre existe chance de que volte a jogar bem. Não creio que isso aconteça de forma tão drástica, mas sim, pode ser um alívio aí para o corpo de corredores da franquia de Los Angeles, ali do ladinho da AFC. Notícias vindas lá de Cleveland, e os Browns anunciaram que o quarterback Deshaun Watson, que sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles durante a temporada, está enfrentando dificuldades com sua recuperação e já fala até de possibilidade dele não estrear ou dele não jogar em 2025. Existe essa possibilidade. Segundo o próprio jogador em uma entrevista interna ali de final de temporada, algo parece não estar certo com o seu tendão de Aquiles. E a situação não está nada boa para o time de Cleveland. Desorganizado internamente falando, é um time que não consegue se estruturar ou reestruturar para as temporadas e estão perdendo muito tempo com jogadores que muitas vezes não acrescentam em nada. Talvez tenham se arrependido definitivamente da troca que fizeram por Deshaun Watson e também de terem mandado embora Baker Mayfield, que está jogando o fino da bola lá em Tampa. Porém, todavia, entretanto, pode ser que mudem um pouco o seu padrão nesse draft? Pode. Eles têm a segunda escolha geral do draft nesta temporada, ou nesse ano de 2025. E podem escolher aí um quarterback como opção. Ali fica as opções de Shedeur Sanders e de Cam Ward, e aí vai depender muito dos front offices, tanto dos Titans quanto dos Browns. Titans em primeiro lugar, Browns em segundo lugar no draft. Mas eu até já vi mocks aí dizendo que eles podem selecionar o wide receiver / cornerback Travis Hunter. Se não me engano, foi no Pro Football, no guia do Pro Football da pós-temporada. Duvidaria disso? Não, porque nós estamos falando de uma entidade que não tem noção nenhuma do que faz geralmente nos drafts e nas free agents. Mas, porém, todavia, é o melhor nome ou um dos 3 principais nomes desse draft. E como é uma peça que é importante para o ataque, talvez eles fizessem essa escolha. Mas, porém, todavia, entretanto,
eu acho que eles vão arriscar ou com o Cam Ward, caso os Titans selecionem o Shedeur Sanders, ou caso inverta a situação, eles fiquem com o Shedeur se os Titans selecionarem o Ward. É lógico que ainda tem muita coisa para rolar debaixo dessa ponte. Ainda tem o Combine, que também influencia muito nas escolhas. Temos que aguardar e esperar para saber o que os Browns vão fazer neste draft. Vamos falar um pouco de Bryce Young. Será que existe uma luz no fim do túnel ali do time de Carolina ou da Carolina do Norte? Eu creio que sim, essa luz já está visível há algum tempo, tá? E vamos lá, um início de temporada terrível, tão ruim quanto sua primeira temporada no ano retrasado. O Bryce Young vinha decepcionando como primeira escolha geral do draft de 2023. Ele teve que ir pro banco. Ele foi bancado, literalmente, ele foi colocado no banco, não tá dando certo, e colocaram o Andy Dalton para ser o titular. Aí Andy Dalton sofreu um acidente, ele teve que se afastar por um tempo, o Young voltou para a titularidade, e depois que voltou para a titularidade, parece que houve uma mudança drástica no comportamento do Young. Ele já não parecia mais alguém que não se importava com o que estava acontecendo, ele parecia de fato ter tomado a liderança do ataque como um quarterback tem que fazer. Houve uma mudança drástica, uma evolução drástica, tanto no quesito comportamental quanto no quesito psicológico do quarterback. Então sim, existe um fio de esperança muito mais resistente dentro da franquia dos Panthers do que havia até a primeira parte da temporada 2024. Quer dizer que isso vai acontecer já em 2025? Pode até acontecer, mas precisa-se de um draft, de uma free agency muito bem trabalhada para que isso aconteça logo de cara. Eu creio que isso não é para um curto prazo, mas para um curto médio prazo, se o trabalho for bem feito, o que é difícil de se garantir lá em Charlotte, porque os seus GMs e principalmente os seus donos são muito ruins nesse quesito. Tem que haver uma mudança drástica de cultura ali dentro. Se isso acontecer, beleza, o torcedor dos Panthers pode ficar aí novamente com aquele quesinho de será que vamos para o Super Bowl, como aconteceu com Cam Newton? Pode sim. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer, porque o futuro dos Panthers parece muito mais claro e promissor do que vinha aparecendo há alguns meses atrás. E notícia não muito boa para o torcedor dos Packers, porque o wide receiver Christian Watson está fora dos playoffs, porque nessa semana 18 ele sofreu uma lesão grave no LCA, ou no ligamento cruzado anterior do seu joelho direito, basicamente um rompimento ligamentar, e pode ser que nem retorne para o início da temporada 2025, levando em consideração que é um tratamento demorado, vai cirurgia, recuperação de cirurgia, começa ali a fazer as fisioterapias, treinamentos musculares para fortalecer a musculatura que protege o joelho, e assim vai indo. Então é provável que esses 6 meses durem até um pouquinho mais por garantia para que ele possa voltar a campo com saúde total. Então, para os playoffs, independentemente se durar 1, 2, 3 ou 4 rodadas, caso chegue ao Super Bowl, não vai contar com o wide receiver Christian Watson, o que em tese não é algo tão ruim, já que nesse ano o ataque foi muito bem distribuído entre todos os wide receivers e tight ends do time. O Jordan Love conseguiu fazer muito bem essa distribuição de alvos dentro dos jogos, o que pode ser um alívio ou pode ser um pesar não tão grande para o torcedor dos Packers. Porém, aí nós vamos ter que aguardar e analisar conforme for chegando os jogos. O primeiro contra os Eagles, a gente vai falar sobre as possibilidades dos jogos no próximo vídeo, que é sobre as previsões desta primeira rodada dos playoffs, o Wild Card. Mas aí, mais pra frente a gente fala sobre isso. E por falar em situação apertada, feia, grotesca, o Dolphins está numa situação caótica. O time de Miami está enfrentando assim período bem conturbado dentro da franquia. Para você ter uma ideia, Tua Tagovailoa não para saudável. E quando está saudável, não consegue vencer times com campanha positiva ou em frio extremo, ou seja, jogar em Buffalo ali por volta de final de novembro e dezembro ou janeiro
jogar em New England, jogar em Green Bay, Chicago, qualquer lugar que esteja fazendo ali perto de 0 graus ou nevando, ele some, ele não aparece, ele destoa de tudo aquilo que a gente vê quando eles jogam com times mais fracos do que eles. Consequência, nós não temos um time regular lá em Miami. E com um quadro de QBs reserva fraquíssimo, quando o Tua Tagovailoa não está comparecendo, você não tem chances nenhumas ou quase nenhuma chance de vitória com a franquia de Miami. Consequência de tudo isso, Tyreek Hill, o principal recebedor do time, está totalmente insatisfeito e começou a soltar declarações por conta dessa insatisfação após a derrota na semana 18 para o time dos Jets, que até o 49ers ganhou deles e o Miami Dolphins não conseguiu ganhar. Abre aspas, estou fora, foi ótimo jogar aqui, mas no final das contas tenho que fazer o que é melhor para a minha carreira, porque sou muito competitivo para ficar apenas fora dos playoffs. Fecha aspas, isso aí retirado lá do site de playoffs. Agora a situação está caótica, será que eles vão trocar Tyreek Hill? Qual seria a troca justa hoje pelo recebedor? Eu quero saber a sua opinião. Quanto valeria o Tyreek Hill em posições de draft para você fazer essa troca? E você gostaria de ter ele no seu time? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Demissões e demissões e demissões pós semana 18. Começou a fila do desemprego a aumentar mais e mais. New England Patriots demitiu o head coach Jerod Mayo após uma única temporada no comando da equipe e, sinceramente, foi uma péssima escolha, tá certo? A engenharia de obra pronta, a gente fica assim, pode ser que dê boa, pode ser que se dê bem, pode ser que ele desenvolva bem o Drake May, não foi pra frente, teve uma ótima, vamos colocar entre aspas, vitória contra o time do Cincinnati Bengals lá em Cincinnati na primeira rodada. Ok, ele levou banho de Gatorade com a primeira vitória da história dele como head coach, mas, porém, todavia, entretanto, a campanha como um todo mostra o que foi esse New England Patriots no decorrer de toda a temporada. E como eu venho ouvindo e assistindo aqui em outros canais do YouTube e ouvindo em podcasts, seria meio que contraditório perder pelo menos mais um ano do contrato de calouro do Drake May, que mostrou ser muito bom, ou que mostrou estar num caminho bom para o New England Patriots, com um head coach que não seria capaz de montar um bom time ao seu redor e de treiná-lo adequadamente para que ele viesse evoluindo ano após ano, ou como vamos colocar aqui, mês após mês, semana após semana, se for o caso. Então, agora vai depender muito do que os Patriots vão atrás para trazer de head coach. E nós vamos falar agora exatamente disso porque os Patriots, já que demitiram o Jerod Mayo, já começaram a sua busca, por por entrevistas para o cargo de head coach. E aquilo que se pensava que seria feito nesse ano que se passou de 2024 para o desenvolvimento do novo quarterback que viria para a equipe e acabou não acontecendo, pode ser que aconteça nesse ano, porque agora a entrevista, uma das entrevistas óbvias a serem marcadas para o teste, para o cargo de head coach, é com Mike Vrabel, ex-técnico dos Titans e pertencente àquela árvore do Bill Belichick. E vamos lá, na minha opinião, o único da árvore do Bill Belichick que deu certo longe dele. Tá? Outros que foram embora, aí, como o McDaniels, o que eu lembro agora é só o McDaniels, mas tem outros aí que a gente viu aí também recentemente e não tão recentemente que não deram em nada como head coach. Podem continuar como muito bons coordenadores ofensivos ou defensivos, mas não se deram bem como head coach. Já o Mike Vrabel foi muito bem nos Titans e só saiu por causa de tretas com a dona do time. Então é um nome que eu acho que é o mais provável a conseguir essa vaga de head coach. É o mais provável, mas não é certeza, porque querendo ou não, ele também já vai fazer ou já fez entrevista com os Jets. É lógico que outros times provavelmente vão requerer a entrevista dele, mas talvez o coraçãozinho dele fale mais alto pelo seu ex-time, pelo qual ele foi campeão como jogador e onde ele começou sua carreira como pertencente a uma comissão técnica, logicamente na parte de defesa. Ele é mais defensivo, mas ele sabe escolher muito bem coordenadores ofensivos, o que seria muito bom para Drake May.
Diga aqui nos comentários, torcedor dos Patriots ou fã de NFL, o que você acha? Quem seria o melhor técnico para os Patriots hoje? E saindo de uma franquia com uma longa história recente de sucessos que foram os Patriots, vamos falar de uma liga cujo time não vê playoffs há um bom tempo, que é o New York Jets. Sim, o time de Nova York do lado da AFC também entrevistará Mike Vrabel e já entrevistou aí o Ron Rivera e também vai entrevistar Bob Slowick. O Slowick ele foi cotado para head coach na temporada passada, ou antes, né, no final da última temporada, ele foi cogitado para head coach e ele acabou preferindo voltar como coordenador ofensivo dos Texans para continuar seu trabalho lá, e esse ano ele não foi bem. Por isso essa entrevista com o Slowick ela é no mínimo duvidosa. A entrevista com o Ron Rivera então nem se fala. Mais duvidosa do que isso, só dois disso. Agora o Mike Vrabel é sim uma boa escolha para entrevistas e talvez para contratações. A questão é, para quem o Vrabel vai dar preferência? Jets, Patriots, entre tantos outros com os quais ele pode fazer entrevistas. Temos que aguardar mesmo, porque uma vez Jets, sempre Jets. Então, para fazer besteira ali naquela franquia, a chance é grande, mas muito grande mesmo. E você, fã de NFL, torcedor dos Jets, quem você acha que merece o cargo de head coach na sua franquia, na franquia dos Jets? Quem você acha que os Jets vão contratar? Eu acho que eles vão contratar qualquer nome mais duvidoso possível. Eles nunca vão contratar o nome mais certeiro. Tirando o Saleh, que era na época o mais certeiro que eles poderiam contratar, eu creio que dessa vez eles vão dar uma escorregada aí e vão fazer besteira de novo. Mas aí é opinião minha, eu quero saber a sua, diga aqui nos comentários. A franquia do Cincinnati Bengals demitiu o coordenador defensivo Lou Anarumo depois de uma temporada defensiva a ser esquecida pela franquia dos Bengals. Foi um dos piores anos defensivos dos Bengals e, para não sobrar nas costas de Zac Taylor, que é o head coach, a corda estourou na coordenação defensiva. Segundo Tom Pelissero, os Bengals pretendem entrevistar aí o coordenador defensivo Patrick Graham dos Raiders para o cargo de coordenador defensivo. Ok, para coordenador defensivo, beleza. Mas talvez tenha alguns outros nomes que eles possam explorar com um pouco mais de atenção. É lógico, é só a primeira entrevista. Pode haver muitas outras até a contratação acontecer. Você, torcedor dos Bengals, ficaria contente com Patrick Graham dentro da sua franquia, coordenando a sua defesa? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Seattle Seahawks, apenas uma temporada. Sim, bastou uma única temporada para que o Seahawks demitisse o coordenador ofensivo Ryan Grubb. Em 2024, Grubb ele tinha a oportunidade de se juntar ao programa de Alabama após passar por Fresno State, Washington e ter tido bons trabalhos nessas universidades. Mas ele optou pela chance da liga profissional, de ter uma carreira desenvolvida na NFL. E não obteve êxito. Agora não dá pra gente saber quem que o McDonald trará para o cargo de coordenador ofensivo, e vai ser mais uma longa fila de entrevistas para saber quem será contratado para o cargo de coordenação ofensiva do Seattle Seahawks, que apesar de terem terminado com campanha positiva de 10 vitórias e 7 derrotas, não foi aquela baita campanha positiva, mesmo com o Gene Smith tendo um dos seus anos mais produtivos em números. Porém, todavia, entretanto, acabou não dando uma segunda chance para o Ryan Grubb. Torcedor do Seahawks, quem você gostaria de ver como coordenador ofensivo na sua franquia? E continuando com demissões e mais demissões, lá em Jacksonville, os Jaguars também demitiram seu head coach Doug Peterson após 3 temporadas com a franquia e basicamente nenhuma evolução, tirando o primeiro ano onde eles foram para pós-temporada e fizeram aquela baita virada contra os Chargers no Wild Card, mas não passou disso. Tá certo, eles deram trabalho para o Kansas City Chiefs também, mas depois disso, no ano seguinte,
foi ladeira abaixo e esse último ano mais ladeira abaixo ainda. Não houve evolução do time, não houve evolução do Sunshine. Trevor Lawrence ficou a ver navios no quesito evolução de um quarterback. Agora, uma das possíveis opções para o cargo de head coach é também o coordenador defensivo dos Raiders, o Patrick Graham. Uma opção nada convincente para quem precisa desenvolver o Trevor Lawrence, o Trevor Lawrence para fazer ele desabrochar de vez para a NFL ou para ele se tornar apenas mais um na NFL, não vamos saber. Eu vou dizer que com o Graham, talvez ele não vá para frente, a não ser que ele sendo contratado, se ele for contratado, ele traga um nome muito bom para o cargo de coordenador ofensivo do time. Aí são outros 500, mas a princípio eu não arriscaria no Graham, ainda mais porque ele é um técnico de tendências defensivas, já que ele é coordenador defensivo dos Raiders. Além do Graham, os Jaguars também vão requisitar ou estão requisitando entrevistas com Kellen Moore, coordenador ofensivo dos Eagles, Todd Monken, coordenador ofensivo dos Ravens, Joe Brady, coordenador ofensivo dos Bills, Liam Cohen, coordenador ofensivo dos Buccaneers, Ben Johnson, coordenador ofensivo dos Lions, Aaron Glenn, coordenador defensivo dos Lions, e Robert Saleh, ex-head coach dos Jets e ex-coordenador defensivo dos 49ers. São aí 3 coordenadores defensivos, 5 coordenadores ofensivos para ser entrevistados nessa pós-temporada para o cargo de head coach. Já com nomes detalhados de quem eles pretendem, quem você acha que eles vão trazer para o cargo de head coach lá na cidade de Jacksonville? Eu fico assim tentado com o Liam Cohen, tá? Apesar de ter tido esse bom ano com os Buccaneers, ou Joe Brady dos Bills, mas também fico tentado aí a colocar o Aaron Glenn ali também, mesmo ele sendo coordenador defensivo. Vai depender muito dos nomes que eles vão trazer para a coordenação, caso eles se tornem head coach da franquia de Jacksonville. Eu quero saber também a sua opinião, deixa aqui nos comentários que eu quero saber quem você acha que Jacksonville vai levar para o cargo de head coach. E se head coaches foram demitidos em vários times, lá nos Colts aconteceu o inverso. Os Colts eles decidiram manter Shane Steichen no cargo de head coach, além também de manterem também o general manager Chris Ballard. Aí, na minha opinião, um erro, mas tudo bem. Eles vão manter o projeto vivo. E pelo menos nesse ano ele terá a chance, nesse terceiro ano ele terá a chance de se provar. O que ele precisa é tentar lapidar o máximo que ele puder o seu quarterback, Anthony Richardson, algo que no que ele tem falhado, até algo no que ele tem falhado nessas 2 temporadas à frente da franquia. E com a 14ª escolha do draft, eu não creio que eles vão buscar um novo nome de quarterback, até porque essa classe não tem tantos quarterbacks assim prontos para começar já como titulares nas franquias para as quais eles forem escolhidos. Porém, todavia, entretanto, eu acho que eles vão insistir pelo menos mais esse ano no Anthony Richardson, e aí depois, no ano de 2026, a história pode ser outra, ou de repente pode ser de alegrias com o atual quarterback titular. O problema é que ele também não para saudável. Agora nos resta esperar como ele vai lidar também com os problemas que ele tem que sanar nesse time. O que eles vão trazer no draft, o que eles vão buscar na free agents. Eles têm alguns buracos para cobrirem, para tamparem. Então ele tem algumas coisas a serem feitas que talvez possam ajudar ainda mais ele nessa busca pelo desenvolvimento de Anthony Richardson. E aí, você, torcedor dos Colts, fã de NFL, pode dizer o que você espera de Shane Steichen. Ele não deu certo como head coach, deve voltar para o cargo de coordenador ofensivo, ou essa chance talvez seja a chance ideal que ele precisa para provar que ele sim pode ser um bom head coach? Deixa aqui nos comentários. E se por um lado, os Colts decidiram manter Shane Steichen e Chris Ballard em seus respectivos cargos, head coach e general manager, alguém tinha que pagar o pato. E este foi o coordenador defensivo Gus Bradley, que em 3 temporadas com a franquia, em nenhuma delas chegou aos playoffs, e mesmo sendo um coordenador defensivo respeitado na liga, nesse ano de 2024 coordenou uma das piores defesas da sua carreira,
a quarta pior em jardas e a nona pior em pontos por jogo. O trabalho não foi fácil, não foi bom, na verdade, de Gus Bradley lá nos Colts. Agora, times que precisam de coordenação defensiva. Você gostaria de ter o Bradley no seu time? Eu sou 49ers. É uma boa pergunta, não tenho resposta agora. Você, diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E para encerrar as notícias hoje, nessa terça-feira, Giants, vamos falar de New York Giants, que decidiram manter o head coach Brian Daboll e o general manager Joe Schoen em seus respectivos cargos e que tem sido motivo de protesto para a torcida desde a temporada corrente, né? Por muitas vezes nós tivemos protestos da torcida na arquibancada e até mesmo aviões passando puxando aquelas faixas gigantescas, né? Fire Daboll and Schoen. Nós tivemos vários protestos desse nível, mas o Mara decidiu manter os dois. É aquela história, eles estão apostando no projeto, quer dizer que eles confiam no projeto dos dois. O quanto a palavra dele vai valer até o final da temporada 2025, não sei. Eles já mandaram embora Daniel Jones, não sabemos quem eles vão trazer para o lugar do Jones, porém, todavia, entretanto, tem outro problema que Daboll precisa resolver, porque, ao que parece, ele acabou dividindo, quebrando totalmente o vestiário. Por quê? Ele começou a dar declarações nas suas entrevistas que não agradavam os jogadores e que, vamos lá, por mais que sejam verdades, tem coisas que você não pode falar em entrevistas e tem que falar somente com jogadores no vestiário. Quando você fala uma coisa no vestiário e fala outra coisa em entrevista, isso chega no vestiário, a coisa desanda totalmente e aí o time perde a confiança no head coach. Ele vai ter que reparar esses buracos deixados no vestiário com as suas ações, principalmente após a dispensa do Daniel Jones. Também desagradou muito o time como um todo no vestiário. O futuro lá em Nova York é incerto e Daboll não é um treinador que vai estar livre do hot seat na próxima temporada. Ele já começa no hot seat ainda agora nessa intertemporada. Diga aqui nos comentários o que você acha da manutenção de Brian Daboll como head coach e John Schoen como general manager do time dos Giants. Eu quero saber a sua opinião. Torcedor, fã da NFL, não importa. Eu quero saber a sua opinião. Bem, galera, esse foi o nosso vídeo, nossas notícias dessa semana, dessa terça-feira. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe, porque isso vai ajudar bastante. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!